Olá, galera! Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre acentuação gráfica. Hoje nós vamos falar sobre o acento diferencial e o ditongo aberto. Prestem atenção, porque essas regras são extremamente importantes. Vamos lá? Bom, galera, então prestem bastante atenção. Nós não podemos esquecer essas três regrinhas básicas aqui, certo? Dos monossílabos, oxítonas e proparoxítonas. Lembrando que o que não está aqui está na regra das paroxítonas. Então, preste atenção. É mais fácil memorizar quando as paroxítonas não são acentuadas do que quando elas são acentuadas. Fechou? Então, olha, as oxítonas terminadas em AE ou seguidas ou não de S são acentuadas. Em ENS também. Logo, as paroxítonas terminadas assim não serão. Beleza? Agora nós vamos ver as regras específicas que saem da regra geral e que são as regras em que nós tivemos alteração em relação ao novo acordo ortográfico. Beleza? É bem tranquilo. Primeira coisa que tem que se lembrar é o seguinte: o acordo ortográfico só incide nas paroxítonas. Então, só ocorrem mudanças nas paroxítonas. Não muda nada nos monossílabos, nas oxítonas e nem nas proparoxítonas, beleza? E o que muda nas paroxítonas muda para encaixar na regra geral. Fechado? Vamos ver então. Bom, olha aqui que nós temos acento diferencial. Estão vendo que a palavra por é um monossílabo, certo? Não muda nada. Nós temos aqui o por preposição, sem acento, e o por com acento, que é o verbo. Então, vejam só, eu vou por este caminho. Então, por preposição, ok? Vou pôr o sapato aqui, é colocar. Prestem bastante atenção, fechado? Não mudou nada porque são monossílabos. Porém, vejam essa situação aqui. Para. A palavra para é uma paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A não é acentuada. Mas o que acontecia antes do acordo ortográfico? Quando eu queria indicar que isso daqui era um verbo, eu usava o acento agudo aqui. Esse acento não existe mais. Mas, Mara, como é que nós vamos perceber se é para verbo ou para preposição? É fácil, é o contexto. Então, eu vou para a praia, preposição. Ele não para de falar, é verbo. Então, o contexto vai nos mostrar. Por que aqui mudou? Porque é uma paroxítona terminada em A. Deixou de ser acentuada para encaixar na regra geral. Por que aqui não muda? Porque é monossílabo. Fechado? Outra situação bastante importante. Tem acento diferencial ainda. E tem plural. Galera, eu tenho, tu tens, ele tem. Eles têm. Um E só, preste atenção, um E. Mesma coisa o verbo vir. Vem e vem. Vejam que são monossílabos, correto? Não muda nada nos monossílabos. Então, aqui nós fazemos a diferenciação entre o singular e o plural pelo acento. Prestem atenção. Se eu falo nós vai embora, sonoramente nós percebemos o erro, certo? Percebemos o erro. Agora, se eu colocar na minha frase, eles têm problemas, é o mesmo erro de nós vai. Até dói, né, galera? Mas vamos lá, é o mesmo erro. Porém, o que ocorre é que a gente não consegue perceber sonoramente a diferença. Só vamos perceber ortograficamente. Então, na fala, ele tem, eles têm, a pronúncia é a mesma, não muda absolutamente nada. Aí você vai me dizer, são monossílabos tônicos? Sim, são monossílabos tônicos porque o verbo sempre é monossílabo tônico. Desculpem, sempre é uma forma tônica, sendo com uma sílaba ou mais de uma sílaba, porque a gente já sabe também que palavras com mais de uma sílaba sempre vão apresentar uma sílaba tônica. Beleza? Bom, aqui nessa situação nós temos, além de um acento diferencial, nós também temos um acento que a gente chama de timbre. Ou seja, a pronúncia vai ser diferente. Porque aqui eu leio pode e aqui eu leio pôde. Olha, galera, no latim já existia isso. Então, nós tínhamos lá no latim marcas para dizer se a pronúncia daquela vogal era aberta
ou fechada. Nós já tivemos também muitas outras palavras em língua portuguesa que recebiam um acento diferencial de timbre. Por exemplo, antes da reforma ortográfica de 1971, nós tínhamos a forma ele escrita assim, para diferenciar da forma ela escrita assim. Perceberam? Ele, pronúncia fechada, ela, pronúncia aberta. Isso aqui já caiu lá em 1971. Então, eu tinha lá também a palavra doce, era acentuada. Eu tinha o pronome este, também tinha acento. Então, nós tínhamos acentos diferenciais nessas palavras. Hoje, nós não usamos mais esse acento diferencial, aliás, faz tempo. Nós só permanecemos com o acento indicativo de timbre aqui na forma verbal pôde, que indica passado. Então, aqui eu falo, ela pode fazer tal coisa. Ela pôde fazer tal coisa. Então, a ideia é de passado, beleza? Olha lá, galera, ditongo aberto. Primeiro, o que é ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal. Presta atenção, nós nunca temos duas vogais na mesma sílaba. Se eu tenho duas vogais que estão juntas na palavra, elas se separam na sílaba, ok? Se elas ficam na mesma sílaba, eu vou ter uma vogal, como é o caso aqui, e uma semivogal. Também ocorre o inverso. Começa com a semivogal e termina com a vogal. Prestem atenção quando nós pronunciamos essa palavra aqui. Eu, meu, céu. Isso aqui é um ditongo aberto. Vejam, a palavra céu apresenta apenas uma sílaba, portanto, é monossílabo. Não deixa de ser acentuado. Continua, permanece. Essa palavra é um monossílabo? É, mas é acentuado seguindo a regra dos ditongos abertos. Olha lá, oi, boi, herói. Olhem só, herói. Esse som aqui é um som aberto. Esta palavra aqui está acentuada na oxítona. Galera, prestem atenção, isso é pegadinha de vestibular. A palavra herói é uma oxítona. Por que ela é uma oxítona? Porque ela tem a última sílaba tônica. Mas prestem atenção, ela não é acentuada seguindo a regra das oxítonas. Ela é uma regra especial, segue a regra dos ditongos abertos. Vejam, lembram que eu falei para vocês que só ocorrem mudanças nas paroxítonas. Então, quando eu tenho aqui a palavra heróico, apesar de a palavra heróico apresentar um ditongo aberto aqui, ela não é mais acentuada. Por que não é mais? Porque está na paroxítona. E paroxítona terminada em o não é acentuada. Beleza? E a palavrinha básica, né? Por que essa palavra aqui deixou de ser acentuada? Lógico, não está aqui na paroxítona? Paroxítona terminada em A é acentuada? Não, encaixou na regra geral. Tudo que muda, muda para encaixar na regra geral. Ou seja, simplificou, galera. Tá claro isso? Então, nós vamos ter lá assembleia, plateia, ideia, boia, jiboia, não são mais acentuadas. Vejam, esta palavrinha aqui, cadeira, também apresenta um ditongo. Qual é a diferença deste ditongo para esse? Esse é um ditongo aberto. Então, antes do acordo ortográfico, essa palavra era acentuada. Não é mais. Então, prestem bastante atenção. Cadeira nunca foi acentuada por ser paroxítona terminada em A. Ideia não é mais acentuada. Fechou? Galera, eu ainda tenho mais algumas dicas de acentuação gráfica para vocês, mas isso fica para um próximo encontro. Valeu?